Senhoras e senhores, Maricélio aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje, cara, hoje nós vamos falar sobre a entrevista de devolução, tá? Porque isso é uma etapa ali dentro da avaliação psicológica, tá? É uma devolutiva, né, da banca para aqueles candidatos que reprovaram, né, que foram inaptos ali naquela fase do concurso público, tá? Então hoje nós vamos esclarecer essa questão aí da entrevista de devolução. E aí isso porque muita gente me perguntou, tanto pessoalmente, nos lugares que eu fui aí agora em Manaus, que eu vi muitos candidatos e inscritos do canal, tá? E também alguns comentários lá no YouTube, no Instagram. E aí hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então se você gosta de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Não vai te custar nada e me ajuda muito. Já aqui na tela do meu computador. Pessoal, de antemão precisamos contextualizar essa questão da entrevista de devolução, tá? A entrevista de devolução, ela está dentro ali do processo de avaliação psicológica, tá? Lá no nosso concurso vocês viram aqui, ó, que a avaliação psicológica tem todo um cronograminha aqui e a entrevista de devolução ela tá aqui embaixo com data marcada, tudo bonitinho, né? A convocação e depois a realização das entrevistas de devolução, tá bom? Que tá ali para os dias 12 e 13 de dezembro, beleza? O resultado preliminar da avaliação psicológica ele vai sair, né? Tá previsto para o dia 5 de dezembro, tá? E as demais datas já citamos aqui. E aí a gente precisa entender primeiro o que é a avaliação psicológica. A avaliação psicológica é um conjunto de procedimentos técnicos utilizados para observar o comportamento das pessoas em situações padronizadas e pré-definidas. O chamado exame psicotécnico é uma metodologia científica de avaliação psicológica utilizada para identificar características e aspectos psicológicos e comportamentais das pessoas. Até 2010, essa fase dos concursos públicos era chamada de exame psicotécnico. Desde então, passou a ser chamada de avaliação psicológica. Agora falando diretamente da entrevista de devolução, tá? Que é uma oportunidade que o candidato vai ter de entender por que ele foi considerado inapto na etapa, né? Aqui, nesse artigo aqui do Jus Brasil, né, que é um site muito confiável, eu sempre pesquiso muito aqui nesse site, né? Eu inclusive vou deixar o link na descrição para que vocês também vejam esse artigo aqui por completo. Ele é bem longo e tem muita informação bacana, acho interessante para você entender, né, essa etapa do concurso, é importante que você leia. Mas assim, a entrevista devolutiva tem caráter meramente informativo, para esclarecer os motivos da inaptidão. Tá? Não é considerada, portanto, como um recurso, não cabendo ao candidato ou psicólogo que o acompanha questionar a devolutiva naquele momento. As informações técnicas relativas ao parecer técnico só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a exigência da legislação. Caso o candidato compareça sozinho à entrevista devolutiva, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados. Então, assim, quem se colocar em ir para essa entrevista de devolução, né, aquelas pessoas que foram consideradas inaptas, né, lá na etapa, elas terão essa oportunidade, né, de fazer essa entrevista de devolução, só que meio que assim, observando os fatos e aqui analisando essa questão, não seria tão interessante ir sozinho, seria interessante ir com um psicólogo junto, para você ter acesso a esses aspectos técnicos, né, que teoricamente seriam discutidos lá, na presença desse profissional junto de você, e também, né, ter acesso aos testes realizados, né, porque você que fez, né, nós que fizemos esse teste psicológico, né, lá da Polícia Militar do Amazonas, por exemplo, que foi o nosso caso, a gente só fez os testes e entregou lá mesmo, não pôde trazer nada para casa, né, e aí lá você poderia ter acesso a esse teste, questionar alguma coisa, mas isso se você estiver junto de um profissional, tá bom, pessoal? Então, assim, esse artigo é muito interessante, tá? Para quem quer entender melhor essa questão aqui do psicotécnico, tá bom? Para fins de conhecimento mesmo, acho que vale a pena você ler, tá bom? Então vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você acesse. Pessoal, analisando aqui o nosso edital também,
acabou que eu vi aqui no item 14.24 que também fala da entrevista de devolução, tá? Então vamos ler rapidamente aqui para esclarecer um pouco mais essa questão, beleza? 14.24.1. O candidato considerado inapto poderá ainda, no prazo de até 2 dias a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado preliminar, solicitar a entrevista de devolução, que tem por objetivo esclarecer dúvidas a respeito da avaliação psicológica e dos motivos que determinaram sua reprovação. A entrevista de devolução será realizada na data e local previamente agendados após a solicitação do candidato. No comparecimento à entrevista de devolução, o candidato pode ou não estar acompanhado do psicólogo. Caso esteja, este deverá obrigatoriamente estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia, CRP. A entrevista de devolução será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato ao processo seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada uma nova oportunidade de realização dos testes, ok? Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo que o acompanha, gravar sessão de entrevista de devolução, tampouco fotografar e ou reproduzir os testes psicológicos e as folhas de respostas do seu exame psicológico. Então, é exatamente isso aqui, tá corroborando, tá esclarecendo essa questão, né, da entrevista de devolução aqui, o nosso edital também. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, é um vídeo rápido e informativo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Não vai te custar nada e me ajuda muito por aqui, beleza? Vamos pra cima, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!